Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do 10 Minutos com Ari Bruno Lorante. Antes da primeira notícia, sempre lembramos, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal no YouTube e ative as notificações para ficar a par de tudo o que publicamos. Começamos o programa desta semana com uma notícia preocupante: o aumento das importações de imóveis. Elas tiveram um acréscimo de 166 milhões de dólares em 3 anos. Ao comparar a soma das importações entre 2022 e 2024, o equivalente a 2 bilhões 280 milhões de dólares, com os 3 anos imediatamente anteriores, no total de 2 bilhões 114 milhões de dólares, constata-se um incremento de quase 8% e de 10,5% quando confrontado ao período 2016-2018. Em números absolutos, significa que no período houve um crescimento de pouco mais de 166 milhões de dólares no volume das importações. Da China, entre 2022 e 2024, chegaram móveis equivalentes a 997 milhões de dólares, ou seja, quase 44% do total importado. Para piorar, as exportações estão desacelerando. Elas já se aproximam das importações. Pela segunda vez em uma década, os valores referentes às exportações de imóveis domésticos ficaram muito próximos das importações. Os embarques fecharam 2024 com 889 milhões de dólares, alta de 0,2% em relação ao ano anterior, terceiro maior volume em 10 anos. Por sua vez, as importações somaram 881,2 milhões de dólares, aumento de 23,7%, impulsionado, como vimos, pelos produtos vindos da China, que teve um crescimento de 35,8%, 418,5 milhões de dólares sempre, sobre 2023. Essa combinação gerou um superávit de 7,7 milhões de dólares, o segundo pior da década. O primeiro foi em 2016, com 7,9 milhões de dólares. Conclusão: as exportações não acrescentam mercado para as indústrias brasileiras, já que a entrada de móveis estrangeiros no Brasil anula a receita das vendas externas. O excesso de feiras interessa a quem? Vamos fazer uma análise antes de tentarmos responder essa pergunta. Apenas neste mês de fevereiro, teremos no Brasil 4 feiras de imóveis. Começa com a Móvel para Home Show, de 4 a 6, praticamente nas mesmas datas, a 39ª edição da Abimad. De 13 a 15 tem a FEMOP em Pernambuco e de 17 a 20 a Móvel Sul Brasil. Sem contar a Amostra de Móveis de Ubá, que aconteceu em janeiro. Sai ano, entra ano, fabricantes reclamam dos gastos com diversas feiras, lojistas consideram que há feiras demais e que não se vê novidades em períodos tão curtos entre uma e outra. Já vai longe a época em que se contava nos dedos de uma mão o número de feiras de imóveis no Brasil. Hoje, precisa dos dedos das 2 mãos e dos 2 pés. Se expositores reclamam, lojistas acham demais, por que não se ajusta o calendário? Existe solução? Claro que sim. Quem pode resolver isso são os fabricantes, reduzindo as feiras em que participarão. Feira sem expositor não acontece. Depois do intervalo tem o
cá entre nós. Vem cá, como você faz para escolher o seu colchão? Eu levo em consideração a qualidade dos produtos e a tradição da marca, claro. Então eu escolhi Castor, porque é uma empresa com mais de 60 anos no mercado, tem os colchões mais premiados do Brasil e com uma super tecnologia. Aí eu garanto o conforto da minha noite de sono, né? Porque a gente merece. E você, quando você vai escolher esse sonho de colchão também? Cansei de ouvir esta pergunta. Por que pesquisa sobre o mesmo tema sempre tem 2 ou mais resultados diferentes? Então vou usar alguns minutos do seu precioso tempo para tentar esclarecer essa questão. Porque sempre fica a dúvida de quem está certo quando os números são diferentes. Parece normal que pesquisas sobre o mesmo assunto apresentem resultados diferentes, porque há diversas razões para explicar isso. A ciência raramente é preto e branco, e a interpretação dos dados pode variar. Então vamos explorar alguns dos principais motivos. Metodologias diferentes. O tamanho e a composição da amostra de participantes podem influenciar os resultados. Uma pesquisa com 100 pessoas pode levar a conclusões diferentes de uma com 1000, ou se a amostra for mais representativa de um grupo específico, idade, gênero, etc. Coleta de dados. A forma como os dados são coletados, questionários, entrevistas, experimentos, pode levar a vieses e influenciar os resultados. Interpretação dos dados. Publicação seletiva. Estudos com resultados negativos, que não confirmam a hipótese inicial, têm menos chances de serem publicados, o que dá uma impressão distorcida da realidade. Contexto e variáveis. Variáveis não controladas. Por exemplo, é impossível controlar todas as variáveis em um estudo e algumas podem influenciar os resultados sem que os pesquisadores percebam. Fraude e erros também acontecem. Infelizmente, alguns pesquisadores podem manipular ou falsear os resultados para obter resultados desejados. Erros metodológicos ou de interpretação também podem acontecer, mesmo eventualmente sem intenção. O que isso significa? Ciência não é verdade absoluta. A ciência é um processo contínuo de investigação e revisão, e os resultados de uma pesquisa devem ser interpretados com cautela. Ao ler uma pesquisa, é importante considerar a metodologia utilizada, os possíveis vieses e o contexto em que o estudo foi realizado. Em vez de buscar uma verdade única, é mais produtivo analisar criticamente as diferentes pesquisas, comparar os resultados, metodologias e interpretações. Considerar o peso da evidência, dar mais peso a estudos com metodologias mais rigorosas e resultados consistentes. Resumindo tudo, cá entre nós. Não é incomum no setor verificarmos números diferentes com relação ao tamanho do mercado, dados das exportações e importações, por exemplo. Nestes 2 casos, um dos fatores que levam a números diferentes é a metodologia. Os dados se referem a móveis residenciais ou ao total exportado. Um exemplo, a exportação de móveis em 2024 no código SH2, o código é 94, alcançou 973,3 milhões de dólares. Mas no código SH4, 9401, 9403 e 9404, a soma é de 889,1 milhões de dólares. Uma diferença de 84,2 milhões de dólares, porque se trata de móveis, incluindo os móveis não residenciais. Então, como observamos acima,
A ciência raramente é preto e branco e os resultados diferentes em pesquisas semelhantes não significa necessariamente um erro. O 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi termina por aqui. Até a próxima semana e obrigado por sempre nos acompanhar.